Café com Jornal. Oferecimento Confiável Empréstimo e Nativa Grill. Muito bem, de volta com o seu Café com o Jornal. Está aí na tela, 7 horas e 44 minutos. Aqui do meu lado, o doutor Felipe, e as pessoas estão gostando bastante, né? Por onde eu ando, eu não sei se com o senhor está acontecendo a mesma coisa, mas eu tenho colhido aí frutos, né, das nossas temáticas abordadas aqui no programa. E hoje vamos falar sobre luto, né? Sim. Como lidar com o luto, né? Eu particularmente, é um tema que praticamente ninguém quer falar sobre isso, porque é falar da morte, né? Ninguém quer falar sobre isso, mas temos que trazer essa temática sim, porque o nosso internauta pediu e eu tenho medo dela. O Wesley disse que tem medo demais, né? Mas, pois bem, mas doutor, a pergunta é muito simples: como lidar aí com o luto, né? No primeiro momento, porque no primeiro momento vem aí aquela dor, né? A pessoa, temos um exemplo aí do pai do Cristiano Araújo, que segundo o entendimento dos evangélicos, né? Meu e seu também, de muitas pessoas, até de quem não é evangélico, é a questão da blasfêmia, né? Mas a gente até entende, eu pelo menos eu entendo, que ali foi um momento de dor, ali você está vulnerável a falar qualquer coisa que desconexa, né? No momento, e ele até se retratou posteriormente, falando, será se Deus existe? Então vem esses questionamentos, a pessoa não quer aceitar, por quê? Logo o meu filho, logo o Y, a pessoa tão boa, né? E como lidar com isso? Bom dia, Arailton. Bom dia a toda a equipe da Band, ao Wesley nas câmeras e a Solange no departamento técnico. E bom dia a todos os telespectadores que estão nos acompanhando aqui no Café com o Jornal de Caxias. Arailton, o tema sobre luto, ele é um tema também complexo. É como ouvi aqui do Wesley, eu tenho muito medo, né, de falar sobre isso. Então, Wesley, não se sinta... Não ache que é só você. A maior parte da população, as pessoas, elas não recebem o preparo, né? Em casa, às vezes, de acordo com a sua crença religiosa, às vezes isso é abordado. E de acordo com a segmentação da sua religião, cada um aborda de uma forma. Então, quais são os efeitos do processo de luto no cérebro? A pessoa, a primeiro impacto, o que gera mais desconforto na pessoa é saber que, a partir de então, ela não vai mais ter o contato físico, visual e auditivo com aquele ente querido que acabou de partir. E o que mais a gente vê dentro dos estudos, né, dentro da psicologia, sobre o processo de luto muitas das pessoas sofrem ali na hora nos minutos finais antes do procedimento lá do velório, né, onde vai se fechar o caixão. E ali a pessoa, ela ainda não entrou no processo de aceitação, né, de que aquela pessoa não está mais entre nós. Então, minutos antes ou durante o processo do velório, o que é aconselhável é que as pessoas fiquem ali ao lado daquele ente querido, e se não teve oportunidade em vida de falar algo para essa pessoa, de reconhecer algo ou de reclamar sobre algo, ali é o momento, porque senão isso psicologicamente pode causar traumas. E aí a pessoa passa por um processo de luto intenso, Arailton, e aí ela pode desenvolver também uma depressão. Doutor, eu já perdi uma pessoa muito importante para mim, uma tia, que era como se fosse uma segunda mãe, né? E aí realmente é um processo muito complicado, né? Porque passam-se os anos, mas aqueles momentos em que você compartilhava com aquela pessoa terminam vindo à tona, né? Na sua cabeça, e aí você sentindo o desejo
de estar com aquela pessoa, né? E também esse questionamento, pelo menos foi o que me veio, porque logo ela, tão trabalhadora, cumpridora dos seus deveres, e aí a gente termina, acredito, de forma errada, estou falando por mim, inclusive, mas embora já vi outras pessoas falando a mesma coisa, aí a gente fica, pô, tem tanta gente errado, que a gente fica querendo tirar aquele problema e transportar para uma outra pessoa, que às vezes até é fictícia, né? A gente não fala exatamente qual seria, mas, pô, tem tanta gente ruim nesse país. Eu acho que não é bem por aí, mas gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O que acontece, Arailton, é que isso chama-se um processo de negação interna, né, que o ser humano tem, e ali naquele exato momento, é como esse belo exemplo que você deu, sobre o porquê, no caso, usando o seu exemplo, o porquê que a minha tia partiu, o porquê que não foi uma outra pessoa. Minha tia era tão bondosa, uma pessoa que sempre se preocupou com o próximo, me ajudou muito, né? Então, eu sinto na sua fala, Areuto, que essa pessoa realmente, ela foi muito importante para você. Então, todo mundo tem a sua missão aqui na vida, né? Em vida. Então, quando a pessoa ela não suporta mais, ela deixa de estar presente aqui conosco e passa-se para um outro momento. De acordo com a sua crença religiosa, cada religião trata essa passagem da morte, né, de uma forma. Então, vamos voltar lá na ciência, vamos voltar lá no Freud, né? Sigmund Freud, foi a partir dele que tudo começou através da psicologia, e o que ele explica, Arailton, com relação a essa questão, o que nos impulsiona a nos manter vivos e também o que de repente nos impulsiona a não viver mais. Então isso, na classificação da psicanálise, chama-se pulsão de vida e pulsão de morte. Então, o que nos move estar aqui hoje no programa Café com Jornal, da Band de Caxias, daqui eu vou para as minhas responsabilidades, o Arailton também, a equipe aqui do Jornal Band de Caxias vai, com todo o seu planejamento, vai produzir as próximas matérias para o Jornal de Amanhã. Então, isso é pulsão de vida, o que nos impulsiona a nos manter ativo. Quando a gente passa por enfermidades, Arailton, o que acontece? A pessoa, de acordo com o tamanho da gravidade da enfermidade dela, chega a determinado momento que a pessoa chega e fala para os entes queridos que estão ali junto do leito no hospital, fala, olha, eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito. Então, uma pessoa que está passando por processo de quimioterapia, de radioterapia, né, que às vezes precisa até fazer transfusão de sangue, a própria hemodiálise, como o Wesley me lembrou aqui agora, são processos altamente dolorosos e invasivos ao ser humano. Então, às vezes a pessoa não tem todo esse preparo. Dentro de hospitais, em qualquer lugar do Brasil, existe o psicólogo que é especialista em psicologia hospitalar para poder fazer uma intervenção rápida, né, para que ele auxilie a pessoa ali junto do leito. Qual é a nossa maior dificuldade quando nos destinamos a trabalhar dessa forma, Arailton? Nós não sabemos se o paciente vai estar ali para a próxima sessão. Então, a gente tem um preparo, né, quem tem essa especialização em psicologia hospitalar, para estar trabalhando com isso e estar abordando junto ali do paciente questões que estão realmente o incomodando ali. Então, para amenizar o sofrimento dele e principalmente da família, Arailton. Então, o papel do psicólogo dentro de um hospital, você que está aí nos acompanhando agora, qualquer hospital, seja ele público, municipal e até mesmo particular, tem que ter um psicólogo. Então, é só procurar a direção e fazer a solicitação do psicólogo, que ele vai estar apto e de prontidão a te atender. Recapitulando aqui a questão do Cristiano Araújo, que nos chamou muita atenção, doutor, a questão dos filhos, né? Eu vi o relato do pai do Cristiano,
falando que buscaram, né, psicólogos para poder falar para os filhos que seu pai, infelizmente, havia falecido em um acidente, né? E uma das crianças está meio que não aceitando, sabe que de fato aconteceu, mas é como se não estivesse acreditando. Então está esse conflito, né? Então também tem a questão da criança, né? Estamos falando a questão de um adulto já com as suas faculdades mentais, digamos assim, concluídas, né? Vamos dizer assim, mas existe a criança, né? Que não tem esse aparato psicológico para captar tais informações. E como lidar com isso? Arailton, como você mesmo citou, de forma brilhante, os adultos já têm as suas faculdades mentais ativas. E se a gente for voltar para as crianças, o que acontece? As faculdades mentais delas ainda estão em desenvolvimento, né? Como eu abordei num outro programa na semana passada, aqui tudo vai de acordo com o desenvolvimento do cérebro da criança. Então, a primeira fase vai de 1 até 7 anos, a segunda de 7 a 14 e a última de 14 a 21. Então, somente quando a criança entra na segunda fase de formação cerebral, ou seja, a partir dos 7 anos, não é exatamente aos 7 anos, é a partir dos 7 anos que começa a se desenvolver a segunda fase de formação cerebral, e é aí que a criança começa a ter o entendimento do que é certo, do que é errado, do que pode, o que não pode, o que é correto, o que não é. Então, para ela começar a ter essa subjetividade sobre esses temas tão pesados, tão intensos, como os adultos às vezes não suportam, imagine então as crianças. Então, realmente, parabéns à família do Cristiano Araújo de ter solicitado, né, o auxílio de equipes de psicólogos, de profissionais, assim como eu, para estar auxiliando aí nas crianças sobre o processo do luto. Somente um profissional capacitado, né, com preparo para estar auxiliando não só as crianças, mas também como os jovens, adolescentes e os adultos. E também, Arailton, uma coisa muito importante, a terceira e a quarta idade. Hoje, a quarta idade no Brasil é considerada a população que está acima de 85 anos. Então, se nós voltarmos a 20 anos atrás, nós tínhamos a população mais jovem do mundo. Passaram-se esses 20 anos, aqueles que eram jovens, hoje estão com a idade avançada. Então, nós temos um grande número, até de centenários já, na nossa população brasileira. E eles também precisam de um acompanhamento específico, especializado. Aí entra a divisão da psicologia junto da gerontologia, Arailton. Muito bem, doutor, esse foi um tema, a princípio, tenso, mas com o passar do tempo, a gente vê que não é tão complicado assim, mas é claro, né? Isso em teoria, né? Na prática é bem diferente. Exatamente. Ninguém quer morrer e nem quer perder um ente querido, né? Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação. O tema de amanhã, você, telespectador, internauta, é quem vai nos dar a pauta, né? O meu e-mail é arailtonsantana@hotmail.com. O seu, doutor? Penso sempre positivo, @icloud.com. iCloud é ICLOUD.com. Muito bem, o Jornal de Caxias, Café com Jornal, vai ficando por aqui. Agora vai entrar o Café com Jornal da Rede Bandeirantes. Doutor, muitíssimo obrigado e de forma bem ágil, gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais. Muito obrigado ao Wesley, a equipe aqui da Band, a Solange, mais uma vez o convite do Arailton, e mandar um abraço, né, toda a família Souza, que hoje está fazendo uma semana que a tia Rita Pinto Souza nos deixou, ela partiu, mas fica aqui uma pessoa muito querida, de muita garra, e eu só tenho a agradecer a tudo que ela fez por mim e por todos os meus familiares. Muito obrigado a você, telespectador, e amanhã eu estou aqui para continuar a colaborar com vocês. Muito obrigado. Até amanhã, fique agora com o Café com o Jornal da Rede Nacional. Café com Jornal. Oferecimento Confiável Empréstimo. E Nativa Grill.